Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, Deus poderoso, nós te agradecemos porque Tu estás falando conosco. Tu estás, Senhor, nos despertando através dos louvores. Nós estamos sentindo a Tua presença e por isso nós te agradecemos porque hoje nós temos mais uma oportunidade de aprender da Tua palavra. Senhor, que eu possa me esvaziar cada vez mais de mim mesma. Senhor, que toda a intelectualidade, toda a sabedoria terrena caia por terra nesse momento, seja esquecida ou melhor, para que nós possamos ouvir somente a Tua voz, que nós possamos ser ministrados, aprender de Ti nesse momento. É para isso que nós estamos aqui e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, durante a pregação, por favor, não conversem, não andem. Amém. Beber água só depois da mensagem, tá bom? Porque isso me atrapalha um pouco. E como todo mundo sabe, o Espírito Santo também é sensível. Olha, nós vamos falar hoje sobre Agur. É interessante, nós estamos pegando personagens bíblicos que não são muito mencionados em pregações. Há quem diga que Agur era um assessor do rei Salomão. Outros dizem que é mais um apelido de Salomão, mas nós achamos que Agur era um assessor de Salomão. E ele fez uma oração muito interessante. Esse culto de quarta-feira, vocês sabem, né, nós temos aprendido sempre sobre vários tipos de oração, como orar, tem diversos tipos de oração, por que Deus, em que ocasiões que Deus não nos escuta, em que ocasiões que Deus nos responde rápido, tudo isso nós já aprendemos aqui. E hoje nós vamos falar sobre esse personagem da Bíblia, Agur, porque ele tem uma maneira de orar muito interessante. E essa passagem que fala de Agur está em Provérbios 30. O texto todo está do versículo 1 ao 33, mas hoje nós vamos ler do 7 ao 9, tá bom? Então, para a anotação de vocês, o texto base dessa mensagem é Provérbios 30, versículos 1 ao 33. Porém, vamos ler do 7 ao 9. Tudo bem? Ótimo. Ótimo, então. Amém? Já acharam? Amém. Então, como foi a oração de Agur? Leiam para mim. Ele queria se afastar da mentira e ter uma condição social simples, que desse para ele viver tranquilamente. Então, vamos ler. Aí, alguém pode ler, por favor? Fiquem de pé para ler a palavra do Senhor, em reverência. E aí, quando você for ler, se aproxima desse microfone que está aí, tá bom? Quem quer ler, Provérbios 30, versículos 7 ao 9, ok? Vamos lá, no microfone. Duas coisas te peço, ó Senhor, não as negues a mim, antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, mas dá-me só o pão que me é necessário, para que de farto eu não te negue e diga, quem é o Senhor? Eu, empobrecendo, não venha furtar e profane o nome de Deus. Amém. Amém. Olha como é forte. Olha a oração que Agur fez nesses versículos. Podem sentar, queridos. Olhem a oração que Agur fez nesses versículos do 7 ao 9. Eu escolhi esse louvor últimos dias para cantar antes da mensagem, porque fala um pouco disso também. Agur queria ser afastado da vaidade, da mentira. E enquanto eu estava me preparando, nós estávamos em casa, eu e o pastor Henrique, eu falei assim, meu Deus, Henrique, eu nunca orei assim. Você já orou assim? Queridos, e aí eu pergunto para vocês, ele disse, olha, eu não orei. Nunca orei dessa maneira. A gente fala, Jesus, perdoa os meus pecados.
Jesus, eu sou fraco, Senhor, me ajuda, me renova, Senhor, eu preciso disso, disso, mais daquilo. E quando a gente lembra, a gente agradece. Mas eu quero que todos sejam muito sinceros. Alguém aqui já fez uma oração como essa de Agur? Falem alto. Não. Pois é. É uma coisa interessante para a gente pensar, não é? Nós nunca fizemos uma oração desse tipo. E nessa oração, ele pede para que o Senhor não deixe ele pobre nem rico. Para que ele viva de uma forma simples, mas que ele não fique rico demais. Para ficar cheio de soberba, para se tornar, de repente, um corrupto, para se tornar um homem que se acha o Todo-Poderoso. E que ele não fique pobre demais, porque ele pode entrar em desespero. E aí ele pode furtar, ele pode negar o Senhor, porque nós somos assim. Nós, antes de vivermos qualquer situação adversa, nós dizemos sempre, eu nunca vou negar o meu Deus. Pedro não disse isso? Jesus falou, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro falou, não, de jeito nenhum. Senhor, eu não vou te negar. E Jesus ficou assim, porque ele já sabia. Ele falou, Pedro. É como Jesus quis dizer naquele momento, eu conheço a tua natureza. Muitas vezes nós não nos conhecemos o suficiente. Nós achamos que estamos preparados para tudo. E aí a gente ora, né? Jesus, eu quero ficar rico, Senhor. Eu quero ter uma vida muito boa. Eu vou ajudar todo mundo, eu vou ser legal. Será? Deus vê muito à frente. Será? Eu imagino que eu me conheço. Eu imagino que eu vá viver situações assim e eu nunca vou negar o meu Deus. Aliás, nós vamos repreendendo isso em nome de Jesus, né? Mas o Senhor conhece a nossa natureza e ela é pecaminosa. E o que aconteceu? Quando o galo cantou a primeira vez, o Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes, porque ele se viu diante do perigo, ele se desesperou. Alguns dos criados gritaram, olha, ele é da companhia de Jesus, olha como ele é. Pedro já estava a minha carne, de que qualquer momento que eu fique distante do Senhor, eu posso ser tentada e posso ceder à tentação. Então, queridos, louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos oportunidade de aprender sobre a palavra, nós temos oportunidade de orar dessa forma. Se nós todos aqui não tínhamos orado até agora, como Agur orou, vamos aprender a orar assim. Senhor, não quero ficar muito rico, não quero ser muito pobre, eu quero ter uma vida confortável sim, eu quero ter uma vida boa. Senhor, me afasta da mentira, Senhor, tira de mim a vaidade, o orgulho exagerado. Vamos orar dessa forma, queridos. Para que nós possamos, com essa oração, matar também a nossa carne. Queridos, em qualquer momento, nós precisamos ser sinceros com Deus. Pedir verdadeiramente aquilo que os nossos corações anseiam. Mostrar os nossos desejos para o Senhor. E nós precisamos respeitar também, queridos, as nossas condições sociais e psicológicas. Nós precisamos nos conhecer. Olha para dentro de você. O dia de se examinar é todo dia, não é só na Santa Ceia. Olha para dentro de você e vê o que você tem de defeito. Entrega para o Senhor. Nós temos a mania de dizer, Senhor, eu sou tão bom. Senhor, por favor, me ouve. Senhor, me dá o que eu estou precisando. Mas, querido, começa a fazer uma oração. Olha, Jesus, você pode não querer contar para ninguém, nem para o seu pastor, nem para a sua pastora. Mas você diz para o Senhor, Senhor, tem um pecado aqui, que esse pecado eu adoro. Esse pecado eu não consigo parar de cometer, mas Pai, eu preciso de Ti. Senhor, olha para dentro de mim, veja o quanto eu sou fraco e me fortaleça, porque eu sei que esse pecado vai me afastar de Ti. Você não precisa falar para o seu esposo, falar para a sua esposa, não. Ora no secreto. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos trancar ali no nosso quarto e orar no secreto, porque Ele vai nos ouvir. Queridos, eu quero que essa mensagem fique fixada na memória de vocês.
E quando chegarem em casa, leiam todo o texto base, Provérbios 30, versículos 1 ao 33. Para que a gente nunca mais esqueça de orar da forma que Agur orou. Essa mensagem é forte, nos ensina a ser mais sinceros com o Senhor Jesus. Se você peca, se você tem ainda na sua vida aquele espinho na carne, é para o Senhor que você tem que entregar. É justamente Ele que vai te ajudar, é Ele que vai te livrar da tentação, é Ele que vai te ensinar a resistir ao diabo e fugir do mal. Que nós possamos aprender hoje, queridos, sem mentir, sem enganar. O Senhor vai nos ouvir. Vamos apresentar o nosso coração a Ele e Ele vai nos ouvir. Queridos, eu sou prova de que o Senhor ouve. E muitas vezes a gente fala assim, eu acho que esse meu temperamento não tem como mudar. Eu já falei isso aqui para vocês. Eu não mudei enquanto eu não reconheci que eu estava errada e apresentei o meu erro ao Senhor. Jesus, eu sou muito brava, eu sou estressada demais. Senhor, eu sou extremamente ansiosa. Pai, eu não consigo sozinha, eu preciso me transformar. Eu preciso ser melhorada, me ajude. E aí o Senhor começou a me melhorar. É lógico que ainda tem muita coisa para ser feita. Ainda tem muita coisa para ser melhorada. Mas eu aprendi a assumir os meus defeitos para o Senhor. E aí Ele vai tirando de mim, vai aparando todas as arestas, vai tirando tudo que não o agrada. Queridos, vamos recapitular os tipos de orações que nós já aprendemos aqui. A primeira, oração de adoração. Nós temos que aprender a adorar mais o Senhor, exaltar, dizer que nós o amamos, passar um tempo na presença dEle, mas adorando pelo Deus que Ele é, pelo Deus soberano e poderoso que Ele é, não pelo que Ele nos deu. Essa é a primeira oração. 2, agradecimento. Nós temos que ser mais gratos. Olha quanta coisa boa e maravilhosa da parte de Deus nós estamos aprendendo nesse culto de quarta-feira. Nós vamos agradecer por tudo que o Senhor fez nessa oração de agradecimento. 3, oração de arrependimento. Pedir perdão, essa é muito forte, pedir perdão para o Senhor de verdade, com o coração contrito, com o coração quebrantado. Que nós possamos confessar os nossos pecados ao Senhor. 4, consagração. Eu consagro a minha vida ao Senhor, eu consagro tudo que eu tenho a Ele. E eu digo para Ele, olha Pai, a minha vida te pertence. Hoje eu estou aqui, mas amanhã eu posso estar em qualquer lugar que o Senhor me leve. E em todas as áreas da nossa vida, nós devemos consagrar ao Senhor. Fazendo a vontade do Senhor. Mas quando você consagra, você tem que ter a noção de que o que Ele mandar, você vai ter que fazer. 5, entrega. Senhor, eu me entrego inteiramente a Ti. Senhor, os meus problemas são Teus. E aí você coloca nas mãos do Senhor toda a sua preocupação. Lança sobre Ele todas as suas angústias e ansiedades. Você está transferindo os seus problemas para o Senhor. Aquilo que nós não podemos resolver, Ele resolve por nós. 6, intercessão. Se colocar no lugar do outro. Interceder pelo seu irmão. Eu oro como se eu fosse a Rose. Eu digo assim, Pai, eu vou te apresentar a Rosimar em oração agora. E aí, eu me coloco na primeira pessoa do singular, dizendo para o Senhor, Pai, eu sou a Rose. Jesus, eu estou precisando disso, e vou apresentando tudo o que eu sei que a Rose precisa. Eu me coloco no lugar do outro. Eu sinto o que o outro sente. O Senhor levanta intercessores no nosso meio. É muito importante orar pelos outros, se colocar no lugar do irmão, sentir o que ele sente. E o sétimo tipo de oração, oração de louvor. Você exaltar o Senhor, bendizer o nome dEle.
por tudo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele ainda vai fazer. 8. A oração de petição, quando nós pedimos, quando nós suplicamos, não é? Quando nós apresentamos para o Senhor tudo aquilo que nós necessitamos. E 9 é a oração da fé. Cada dia que passa nós estamos aprendendo mais tipos de oração. E aqui nós temos, olha, e a oração da fé salvará o inferno e o Senhor o levantará. Tiago 5,15. Quando nós oramos com fé, nós podemos pedir ao Senhor, Pai, acrescente mais fé. Eu preciso. Quando nós passamos um tempo ali com o nosso Pai, o nosso amigo todo poderoso, aleluias, nós com certeza passamos a ter mais fé. Nós podemos orar por alguém que está doente, se nós temos fé, pedindo que o Senhor o cure. A fé move o coração de Deus, queridos. Não adianta você orar de uma forma mecânica. Você tem que orar crendo no poder e na bondade do Senhor Jesus. Em Marcos 9:23, está escrito: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, se eu creio, eu oro e o milagre acontece. Pode não ser no momento que eu estou orando, mas mesmo que seja, tem que ser no tempo do Senhor Jesus. Mas vai acontecer o milagre. Nós também temos que, a Bíblia fala de orar em espírito. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 14 e 15. Isso é para anotação de vocês, tá? 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 14 e 15. Fala da oração em espírito. E da oração que nós levamos a Deus quando nós somos incapazes de pensar em qualquer palavra para dizer. Sabe aquele momento que você precisa, que o Espírito Santo ore por você? Porque muitas vezes a dor é grande, a angústia é muito grande e você não consegue orar, não consegue proferir nenhuma palavra. O Espírito Santo ora por cada um de nós com gemidos inexprimíveis. Aleluias. Queridos, como nós já sabemos, orar é conversar com Deus. E deve ser feito a todo tempo. Não tem contraindicação, não prejudica, não faz mal. De jeito nenhum, muito pelo contrário. Se eu converso, não é, no começo da mensagem, nas ministrações de louvor, eu falei exatamente isso. Eu tenho um amigo muito querido, eu quero conversar com ele o tempo inteiro. Então tem que ser assim com o meu Deus. Às vezes a gente olha para uma pessoa que está ali lavando louça e falando com o Senhor, está fazendo a comida, mexendo lá a comida na panela e falando com o Senhor, você fala, nossa, que exagero. Mas essa pessoa com certeza já tem intimidade com o Senhor. Essa pessoa com certeza está ouvindo a voz do Senhor a todo tempo. E a conversa com o nosso Pai se torna cada vez mais agradável. Assim nós todos temos que ser. Não adianta você dizer, eu oro só na igreja. Eu oro 5 minutos por dia. Nós precisamos crescer, queridos. Se eu não tenho tanta vontade de orar, é porque eu não amo o suficiente o Senhor Jesus Cristo. Eu ainda não tenho amor o suficiente para querer falar com Ele o tempo inteiro. Então vamos pensar nisso, sempre recapitulando os tipos de oração dos quais nós já falamos e nós estamos aprendendo. E que nós possamos a cada dia fazer uma oração mais sincera, uma oração verdadeira para o Senhor Jesus. Que nós possamos ser cheios da graça e do Santo Espírito do nosso Deus. E que as nossas práticas sejam cada vez mais corretas perante a Deus. Que nós possamos ouvir a nossa consciência, que é o Espírito Santo. E que nós oremos assim:
pedindo ao Senhor para nos afastar da mentira, de todas as concupiscências da carne. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, queridos.